Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós veremos Geografia e Arte. Vamos iniciar agora, né, com Geografia, fazendo a correção das atividades que foram realizadas antes do recesso, né? Então, as atividades que foram realizadas antes do recesso são as atividades iniciais do capítulo 3, né? Que era Brasil em regiões. Então, tinha aí a atividade para iniciar na página 23, relacionada ao texto que vocês leram na abertura do capítulo, que era Sob o Mesmo Céu, né? E a primeira questão era: grife na letra os versos que mostram a origem do povo brasileiro. Então, seria esses aqui, ó. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro. Então, aqui, né, fala sobre a origem do povo brasileiro, né, que é a origem indígena, a origem portuguesa e a origem africana. A gente tem toda essa mistura que faz com que a gente seja um brasileiro, né? Na outra questão era: você conhece alguma das formações vegetais naturais brasileiras? Em caso afirmativo, circule-as em verde na letra da música. Então, a gente já estudou os tipos de vegetação, né? O cerrado, a caatinga, o pampas, o pantanal. A gente já estudou essas vegetações. Então, as que estão representadas aqui são justamente o pampa, o cerrado e o pantanal. Então, você ia circular esses três tipos de vegetação, né? Pampa, cerrado e pantanal. Agora, né, a gente tem a última, a terceira, que diz assim: em sua opinião, o que significa o título da música, Sobre o Mesmo Céu? Então, significa o seguinte, que mesmo nosso país, sendo um Brasil cheio de contrastes, cheio de desigualdade, apesar de tudo isso, nós vivemos no mesmo espaço, no mesmo país, né? Então, apesar de toda a diferença, nós vivemos na mesma região, no mesmo país. Então, é isso que quer dizer, né? No mesmo país que a gente chama de Brasil. Qual a relação entre a ilustração e a letra da música, né? Então, a ilustração, ela representa a diversidade, né? Quando a gente vê aí, ó, um índio, a gente vê uma criança de origem asiática, que é a Kiko, a gente vê o Francisco, que é cadeirante, o Vitor, que é negro, né? A Ana, que é de pele clara. Então, a gente vê na imagem toda essa diferença, todos esses contrastes que a gente encontra no nosso país, né? Então, é isso que mostra. E mostra também que, apesar de todas essas diferenças, se a gente for olhar, eles estão se divertindo, né? Então, eles respeitam as diferenças que existem entre eles. Na página 25, a gente tinha uma atividade relacionada, né, ao texto, porque o espaço é dividido em regiões, que a gente leu na última aula que eu expliquei. Então, a questão 1, assinale as alternativas que dizem respeito ao conceito de região. Então, região é um agrupamento de áreas e áreas com características semelhantes. Porque, por exemplo, a região Nordeste, ela abrange vários estados, incluindo o nosso, que é Pernambuco, né? E por que esses estados pertencem à mesma região? Porque eles têm semelhanças culturais, né? De crenças, de localização, de relevo. Então, eles têm várias características que se assemelham. Então, eles fazem parte dessa mesma região por terem características diferentes, ou, aliás, semelhantes, né? 2. Por que o espaço é dividido em regiões? Então, minha gente, o espaço, ele é dividido em regiões porque imagine só o tamanho do nosso país. É enorme. Então, eles dividem em porções menores, que são as regiões, para melhorem ser estudadas, para melhor ser administrada pelo governo, porque é um espaço menor, em consideração ao tamanho do país, as regiões são menores. Então, é para ficar mais fácil o estudo, né, particular de cada região e também para melhor ser administrado. Então, é isso. 3. Qual foi a primeira região do Brasil escolhida para atender
aos interesses dos colonizadores portugueses. Então, a primeira região foi o Nordeste, né? E quais atividades econômicas foram escolhidas? Então, foi o extrativismo, que foi quando eles começaram a retirar o pau-brasil, que eles viram que era fonte de riqueza, né? Porque tinha, além da madeira, ainda tinha um tingimento que eles tiravam do caule do pau-brasil, que poderia tingir os tecidos, que naquela época não eram comum tecidos coloridos, né? Então, ele tinha um líquido, uma substância vermelha que ele soltava do caule, e eles viram ali um potencial para eles ganharem muito dinheiro. Então, a primeira atividade econômica foi o extrativismo vegetal, que era o pau-brasil, e depois a monocultura da cana-de-açúcar, que foi quando eles começaram a fazer plantações de cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era, na época, um produto muito luxuoso, muito rico. Nem todo mundo consumiu açúcar, porque era um produto de grande luxo, né? Então, era isso. Então, era a região Nordeste e as atividades eram o extrativismo do pau-brasil e a monocultura da cana-de-açúcar. Na página seguinte, nós tínhamos uma charge, que vocês iam fazer a leitura e eu responder letra A e B, né? Letra A, qual é o título da charge? Explica o seu significado. Então, o título da charge é Brasil, um país de contraste, e mostra que existe desigualdades no Brasil, desigualdades sociais do Brasil. Então, era isso. B, que contraste social é retratado na charge? Então, é a diferença no acesso à educação e à alimentação. Porque o menino disse que na escola dele já estão usando o tablet, né? E no outro diz que nem merenda tem. Então, a gente envolve o que aí? Dois problemas sociais, que é a educação e a alimentação, certo? Então, a diferença no acesso à educação e à alimentação. Aí abaixo a gente tem, e você, o que acha? O contraste destacado na charge existe em sua cidade? E outras desigualdades sociais? Você acha que as ações da administração municipal estão sendo eficientes para resolver estes problemas? Então, primeiro você ia dizer se esse tipo de desigualdade social existe no nosso município. E sim, existe. A gente vê muita gente ainda pedindo esmolas ou na rua pedindo ajuda, né? Eles têm muito o costume de passar com carros de som pedindo ajuda. Então, a gente percebe essa diferença social, né? Que é econômica. E também a gente tem a questão de problemas sociais como a falta de alimentação para muitas pessoas, a falta de moradia, a falta de saneamento básico. E, embora o prefeito esteja fazendo algumas ações, ainda não são suficientes para sanar de fato, para acabar de fato esses problemas da nossa cidade. Então, nós temos a esperança de que um dia isso possa ocorrer, né? Então, pronto, as atividades estão corrigidas, vamos agora para a aula de hoje, né? Que a gente vai estudar as divisões regionais do Brasil. De início, nós vamos estudar as regiões divididas, as regiões políticas, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura junto comigo. Você estudou sobre a importância da regionalização. A gente viu que é importante regionalizar para ficar mais fácil de estudo e de administrar, né? Porque seria uma região menor. Agora, vai conhecer as principais divisões regionais propostas para o Brasil. O órgão que estabelece critérios de divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Dentre os vários critérios de regionalização possíveis, existem 2 que são usados com mais frequência. São as regiões político-administrativas, que são as 5 macro-regiões, que são as que a gente já estudou, né? Que é a Norte, a Nordeste, a Centro-Oeste, a Sul e a Sudeste, que são as 5 macro-regiões. Macro quer dizer grandes. Então, são as 5 grandes regiões do Brasil. Ou as regiões geoeconômicas, que são 3, que a gente vai conhecer hoje, tá certo? Então, a gente já conhece as macro-regiões, que são as que eu disse, né? Que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E agora nós vamos ver 3 diferentes regiões, que são as regiões geoeconômicas. Geo quer dizer localização, espaço,
e econômica é relacionada às atividades que geram dinheiro. Agora, a gente tem o texto aí. Regiões político-administrativas, macro-regiões. Então, agora a gente vai ver cada um separado. Primeiro, nós vamos ver a divisão política, que são as macro-regiões, que a gente já estudou. E depois nós vamos ver as 3 regiões geoeconômicas. Então, aqui nesse texto sobre as regiões políticas administrativas, diz o seguinte: a divisão regional do Brasil em regiões administrativas é a mais utilizada até os dias atuais. Seus critérios levam em conta principalmente os aspectos físicos incomuns. E quais são esses aspectos físicos? É o clima, a vegetação, o relevo, que é a superfície, né, do lugar, a localização e o posicionamento cartográfico, entre outros. O que isso quer dizer? Que para se pertencer à mesma região, precisam ter essas características semelhantes, como o clima semelhante, o relevo, né, a localização, o espaço, né, o posicionamento cartográfico. Então, tudo isso tem que ter parecido para pertencer à mesma região. E, em segundo lugar, alguns aspectos econômicos, como as atividades predominantes, que são aquelas atividades mais praticadas na região, que gera dinheiro para o lugar, né, para a população. Nela, os estados estão agrupados em 5 regiões, conforme o mapa a seguir. Aí a gente tem aqui o mapa, né, as 5 grandes regiões do Brasil. Esse mapa ele foi confeccionado pelo IBGE. Então, aqui a gente percebe, né, as macro-regiões, ou seja, as 5 grandes regiões do Brasil. Então, na cor verde, a gente tem a região norte, na cor amarela, a gente tem a nordeste, que é a nossa. Ao centro, aqui na cor laranja, a gente já diz ao centro, é a região centro-oeste. Aqui, um verde mais clarinho, é a região sudeste. E aqui abaixo, na cor lilás, é a região sul do nosso país. Então, são as 5 macro-regiões. Aí, agora, na página seguinte, nós vamos ver as especificações das regiões brasileiras, né? Alguns aspectos, continuem aí a leitura junto comigo. Alguns aspectos físicos podem ser destacados em cada região. Então, cada região que a gente viu dessas 5 macro-regiões, cada região, elas têm aspectos físicos que caracterizam elas, que destacam essa região. Na região norte, por exemplo, né, que é a região verde que a gente viu lá em cima, ela há predominância do clima equatorial e da floresta amazônica. O clima equatorial é um clima mais chuvoso, né? Porque como tem a floresta amazônica lá, então lá chove muito. E o relevo de lá é de baixas altitudes, ou seja, a superfície do solo ela é em baixa altitude. Aí agora nós vamos ver as características físicas da região nordeste, que é a nossa, né? É a de maiores variações naturais, ou seja, a paisagem natural da região nordeste ela é muito diversificada. E por isso ela é dividida em 4 sub-regiões, né? A região nordeste, que é a zona da mata, que é a faixa litorânea próxima ao Oceano Atlântico, o agreste, que é a área de transição entre a zona da mata e o sertão, ou seja, é o limite da zona da mata para o sertão, ela fica no meio. O sertão, que é o interior, que é onde a gente mora, e o meio norte, que limita-se com a floresta amazônica, ou seja, ela faz limite, fronteira com a floresta amazônica, que é o meio norte. O clima predominante na região nordeste é o clima tropical, aqui é bastante quente, né? Com suas variações, como semiárido no sertão. Semiárido quer dizer, árido é seco, e semi é que nem é tão seco, mas também não é tão úmido. Aí agora a gente tem um mapa que representa essas 4 sub-regiões do Nordeste. Então, a gente tem aqui, ó, a zona da mata é toda essa faixa verde que faz limite com o Oceano Atlântico. Tá vendo o Oceano Atlântico aqui, ó? Toda essa parte é o Oceano Atlântico. Então, essa parte verde a gente chama de zona da mata. Essa outra faixa laranja, que inclusive pega uma parte do nosso estado aqui de Pernambuco,
é o agreste, tá vendo? E essa parte amarela clarinha, o sertão. E essa faixa aqui, laranja, é o meio norte. Então, o nosso estado Pernambuco, essa é o início aqui, ó, ele tem, né, como a sub-região agreste. Mas a maior parte, incluindo aqui onde a gente se localiza, que é bem acima, onde Itabira fica, é o sertão, né? Então, o nosso estado, ele tem essas duas divisões, né? O sertão, que é a área maior, e o agreste. Então, a gente pode identificar, se vocês quiserem observar com mais atenção, vejam a legenda e observem o mapa, porque as cores da legenda representam o mapa, né? Então, vamos fazer a leitura aí sequente. Então, nós já vimos a região norte e nordeste. Agora, nós vamos ver a região centro-oeste. O relevo de planaltos e chapadas, com clima tropical predominante, e a vegetação predominante do centro-oeste é o cerrado, além da presença de uma grande planície inundada, que a gente estudou já, que é o Pantanal, né? Que são áreas que, boa parte do ano, elas ficam cobertas por água. Já a região sudeste, ela tem o relevo de serras e planaltos, ou seja, são mais elevados a superfície. Tem áreas altas, né? Com alta altitude. Clima tropical predominante com algumas variações, e a vegetação de cerrado e a Mata Atlântica. Já a região sul é um clima subtropical, ou seja, temperado. Vegetação de campos, que são aquelas vegetações mais rasteiras, ou pradarias, e mata das araucárias, né? Que são aquelas árvores bem altas. Aí agora a gente viu as 5 macro-regiões, que é norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Vimos as características climáticas de relevo, né? E de clima das 5 em particular, de cada um a gente viu. Vimos que a nossa região nordeste, ela é subdividida em 4 sub-regiões, que é a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Aí agora nós vamos ver outro tipo de divisão regional, que é as regiões geoeconômicas, que aqui a gente não vai considerar clima, a gente não vai considerar relevo, nada disso, nada de naturais, a gente vai considerar apenas a localização e a economia do lugar. Então, eles são juntos, eles são formados grupos com regiões que têm essas semelhanças, tanto de localização e espaço, quanto de atividades econômicas. O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs uma divisão regional para o Brasil, baseada no processo histórico da formação territorial, na produção industrial. Aqui o foco é do desenvolvimento econômico, então ele focou na economia apenas, né? Essa divisão feita por Geiger, né? Ela estabelece 3 regiões geoeconômicas. A primeira região geoeconômica é a Amazônia, né? Que a gente vê que tudo que é de matéria-prima para a produção de outros produtos a gente tira da floresta amazônica. Então, a gente sabe, né, que a floresta amazônica, ela tem grande fonte de matéria-prima, né, como madeira, como vegetação, minérios. Então, lá tem essa grande prática de extrativismo, né? Temos a Nordeste, né, a região geoeconômica do Nordeste, e nós temos também a Centro-Sul, né, que envolve uma parte do Centro e do Sul. Então, agora nós vamos ver cada uma em particular. A primeira que nós vamos ver é a região amazônica, né? Que é a Amazônia. Ela tem a predominância de atividades econômicas pertencentes ao setor primário da economia. É o que eu falei, né? Lá é mais a extração de minerais, de vegetais, de animais. Então, lá são as atividades primárias, né? Que são a agricultura, que é as plantações, né? A pecuária, que é a criação de animais, o extrativismo vegetal e mineral. Então, lá as atividades econômicas, elas são relacionadas ao setor primário, que são essas que eu citei: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral.
Agora, a região Nordeste é a mais diversa. Como a gente viu no outro tipo de divisão, que lá também falava que ela era a mais diversa, em economia também ela é a mais diversa, né? No meio norte, predomina o extrativismo vegetal, em especial de babaçu e carnaúba, que são 2 tipos de árvores, né? De vegetação local. E há também o desenvolvimento da agricultura. Então, é muito comum a região Nordeste essa prática da agricultura, né? O Agreste e o Sertão desenvolvem a agropecuária, que é a agricultura para a criação de animais. E a zona da mata com a extração do petróleo, que fica no recôncavo baiano, né, na Bahia. Indústria, agricultura comercial, que é aquela agricultura apenas para a venda, né? E serviços diversos nas áreas urbanas, incluindo o turismo, bastante desenvolvido. Então, a gente recebe aqui na região Nordeste muitos turistas, principalmente para a parte litorânea, para as praias, né? As praias do Nordeste, elas são muito bem visitadas pelos turistas, tanto de fora do Brasil como de dentro do Brasil. Aí agora, nós temos aqui as divisões, o mapa da divisão geoeconômica. Então, veja aqui, ó, toda essa área verde, tá vendo? Ela faz parte da região Amazônia. A parte laranja da região Nordeste e a parte amarela da região Sul. Então, veja só, quais são os estados que fazem parte da região da Amazônia, né? Roraima, Amapá, Pará, uma parte do Maranhão, uma parte do Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. Já na parte laranja, que é a região Nordeste, a gente tem parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parte de Minas Gerais. Então, aqui faz parte da divisão Nordeste. Aí abaixo a gente tem o Distrito Federal, uma parte do Tocantins, uma parte do Mato Grosso, Goiás, né, que fica o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, uma parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, veja que aqui é outra divisão, não tem nada a ver com as 5 macro-regiões. Aqui entram, inclusive, na região Nordeste, entra Minas Gerais, que não faz parte da região Nordeste, da macro-região Nordeste. Aqui é outra divisão, que é a divisão geoeconômica, que são aquelas que têm as atividades econômicas semelhantes, né? Agora, nós vamos fazer a leitura do texto aqui abaixo. O Centro-Sul, ele corresponde à região com mais índices de urbanização, a industrialização e o desenvolvimento econômico, além de concentrar boa parte da população brasileira e das atividades econômicas de todos os setores. Então, lá no Centro-Sul, né, é onde acontece toda a área de indústria, de urbanização e tudo mais. Que inclusive fica São Paulo, né, que é uma cidade de muitas indústrias, né? Corresponde também à união das regiões administrativas, que é o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Observe que o território de alguns estados aparece dividido em 2 regiões, como é o caso, por exemplo, aí de Tocantins, que tem uma parte de Tocantins que fica na região Amazônia e outra parte fica na região Centro-Sul. O caso também de Minas Gerais, uma parte na região Nordeste, outra parte na Centro-Sul. É o caso de Minas Gerais, por exemplo, então aqui já está dizendo, né? A porção norte do estado. A porção norte do estado, que é a parte de cima, conhecida como Vale do Jequitinhonha, está situada na região Nordeste. E as demais porções do estado estão situadas no Centro-Sul. Mas por que isso ocorre quando é levado em conta o critério econômico para regionalizar o Brasil? Isso acontece devido às semelhanças econômicas em trechos de fronteira entre estados vizinhos e de regiões diferentes, ou seja, Minas Gerais faz fronteira com a Bahia, que fica nessa subdivisão, né, geoeconômica. Então, eles têm atividades econômicas que se relacionam, que dependem uma da outra, né?
que possui semelhanças econômicas. Um exemplo é o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, que possui semelhanças econômicas com a região Nordeste, mais precisamente com a sub-região conhecida como Sertão, né? Então, ela faz essa divisão com a região que é chamada de Sertão, que é das sub-regiões que a gente estudou, tá certo? Na página seguinte, nós temos a atividade sobre tudo isso que a gente leu e que eu comentei com vocês. Na questão 1, diz o seguinte: observe com atenção o mapa das 5 regiões administrativas do Brasil na página 27 e responda. Letra A. Escreva os nomes dos estados da região norte. Então, você vai botar o nome de todos. Aqui eu não quero a sigla, eu quero o nome, tá certo? B. Quantos estados possuem na região nordeste? Você vai colocar quantos são. Não é o nome deles, é quantos são. C. Em que região está situado o Distrito Federal? D. Qual é a menor região em extensão, em tamanho? Qual é a menor região no Brasil? E. Escreva o nome do seu estado e a região em que ele está situada. Você vai botar. Lembre-se que a letra A, B, C, D e E é relacionada ao mapa da página 27. Agora, na página 2, observe com atenção o mapa das regiões geoeconômicas na página 29. Então, aqui já vai ser sobre o mapa da página 29. E responda. Letra A. Em que região geoeconômica está situado o seu estado? B. Em que região está situada a porção oeste do Maranhão? C. Em que região está situada a porção leste do Maranhão? Então, para você responder a B e a C, você tem que conhecer a Rosa dos Ventos, né? Região norte é mais em cima, sul mais embaixo, aí leste e oeste. D. Em que região está situada o sul do estado de Tocantins? Aí vocês vão responder. Agora, a gente tem a seção Regionalize-se, onde vocês têm aqui algumas imagens que vai da letra A à letra F. E diz o seguinte: ao longo do território brasileiro, nós podemos encontrar em cada região monumentos históricos importantes e considerados elementos marcantes na paisagem. As imagens apresentam alguns deles. Aí a gente tem aqui, ó, letra A, B, né? A, B, C, D, E e F. E abaixo tem a legenda de cada imagem, que eu gostaria que vocês observassem tanto a imagem como também lessem a legenda. Porque vocês vão responder a página seguinte de acordo com essas imagens. Aí na página 32 diz o seguinte: agora, observe o mapa e faça a correlação entre cada um desses monumentos e onde eles se localizam, preenchendo os espaços em branco com as letras respectivas. Então, aqui a gente tem, né, o mapa e em cada parte do mapa aí, a gente tem um monumento que você vai relacionar ele com a página anterior. Você vai botar dentro do quadradinho qual é a letra da paisagem que está sendo representada aqui nesse mapa. Agora, responda o que se pede. Letra A. Qual desses monumentos pertence à região em que você vive? Que nós vivemos? Qual desses aqui faz parte da nossa região? Aí, você vai colocar aqui a sua resposta. B, que é a página 33. No estado ou região em que você vive, existe mais algum monumento histórico? Além do que você colocou na letra A, tem outro famoso? Se tiver, se você não souber, pesquise. Faça uma pesquisa, escolha um e o desenhe. Ou faça uma colagem com figuras no espaço a seguir. Então, você vai escolher ou desenhar ou imprimir a imagem desse outro monumento e colar aqui. É um monumento que seja diferente do que você botou na letra A. Na página seguinte, já para a gente concluir esse capítulo, nós temos aí a atividade Vamos Relembrar, né? A gente tem aí na letra 1 uma atividade que é bem comum, que é para vocês preencherem aí os espaçamentos das frases com as palavras que melhor respondem aí. Então, aí não tem banco de palavras, você vai ler e vai pensar que palavra se encaixa aí de acordo com o que a gente estudou nesse capítulo. Aí, na 2, como pode ser subdividida a região nordeste do Brasil? A gente viu. Quem tiver dúvida, volta lá no mapa das subdivisões do Nordeste, vai colocar aqui e dizer por que isso, o que isso representa. Essas subdivisões do Nordeste representam o quê? Se tiver dúvida, lê novamente o texto.
3. Releia os versos a seguir da música de abertura deste capítulo e assinale as alternativas que relacionam com as formas de diversidade que encontramos no povo brasileiro. A gente tem aí um trecho, né? Com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Aí vocês vão responder, vão marcar aí. Eu vou dar uma dica. São 5 palavras que você vai marcar que representam a diversidade que existe no nosso país. 4. Em relação aos critérios estabelecidos, o que diferencia a regionalização do Brasil em regiões administrativas e regiões geoeconômicas? Então, você vai dizer aqui, por que foi dividido em 5 macro-regiões e depois foi dividido em 3 regiões geoeconômicas? Qual é a diferença que existe entre esses 2 tipos de divisão? Aí você vai registrar aqui, você vai dizer as regiões administrativas, né, o que é, e as geoeconômicas. Você vai colocar aqui com suas palavras. Caso tenha alguma dúvida, relê novamente os textos, tá certo? Então, por hoje, em geografia é isso. Então, agora nós vamos para arte. Bom, gente, em artes, nós vamos iniciar agora o capítulo 4, né? Então, vamos ler aí o que preparamos para este capítulo. Você conhecerá alguns termos que envolvem a dinâmica do teatro, para mostrar que os espetáculos não são feitos só por atores e atrizes, mas que existe uma equipe de profissionais nos bastidores, tais como cenógrafos, figurinistas, técnicos de iluminação e sonoplastia. Então, no módulo 1, a gente já estudou sobre teatro, né? Nós vimos alguns gêneros teatrais, a gente viu a origem do teatro, né? Que tem origem grega, na antiga Grécia, né? Com os contadores de histórias, que eles iam para um lugar para contar a história dos heróis da época, né? Então, o teatro começou ali. E agora nós vamos ver, né, o por trás de uma peça de teatro. Quais são os profissionais, além do ator, da atriz, que fazem com que o espetáculo do teatro ele aconteça. Então, é isso que nós vamos ver nesse capítulo 4. Então, a gente tem como tema desse capítulo, né, elementos teatrais. E a gente tem aqui, né, a imagem de uma cena dos atores, né, ensaiando aí uma peça. E a gente tem aqui, ó, um dos profissionais, que a gente vai conhecer hoje. Aí a gente tem aí a atividade, né, que é de praxe, todo o início do capítulo, que é a atividade para iniciar. Que vocês sempre respondem no caderno da disciplina, no caso de arte, né? A primeira pergunta é, você sabe o que as pessoas estão fazendo no palco? Você vai responder com suas palavras o que é que elas estão fazendo. Segunda pergunta, você já assistiu a algo que tenha os elementos presentes na ilustração? Então, o que aparece aqui na imagem, você já assistiu algo que aparece algum elemento disso aqui, que está representado na figura? E a última pergunta, já participou da criação de algum dos elementos presentes na ilustração? Então, se você já participou desse processo, né, que está sendo representado aí nessa imagem de abertura do capítulo. Aí você vai responder essas 3 perguntinhas no caderno de arte, sempre lembrando de colocar o título da atividade, que é para iniciar, e colocar a página referente. Na página seguinte, nós vamos ver 2 elementos do teatro, que é a cenografia e a sonoplastia. Ao pensarmos em teatro, normalmente lembramos dos atores em cena e do diretor do espetáculo. Na verdade, o teatro é feito por várias outras pessoas que trabalham em diferentes funções cênicas. Além da direção, do elenco e da dramaturgia, há os elementos teatrais denominados cenografia, iluminação, figurino e sonoplastia ou trilha sonora, pode ser chamado das 2 formas. Cada elemento cênico que é relacionado à cena, né, à arte que está sendo realizada,
contribui para enriquecer e construir o espetáculo. Então, cada um desses elementos, ele vai contribuir para que o espetáculo fique ainda mais bonito, né? Que chame ainda mais a atenção do público, dos espectadores, né? Aí agora nós vamos falar em particular de cada um. Primeiro, né, antes da gente ler sobre cenografia e sobre sonoplastia, nós vamos observar essa imagem que está aí ao lado. Aí, abaixo da imagem, tem a legenda que diz: perceba o cuidado com os detalhes na construção do cenário deste palco. Um trabalho primoroso da equipe de cenografia. Então, veja que parece bem real, né? Parece realmente a fachada de um prédio, só que aí é a arte da cenografia, que é o que a gente vai ver agora. A cenografia, ela consiste na ambientação visual do espetáculo teatral. O cenário e os objetos de cena formam o local onde acontece a ação cênica, né? Porque tem que ser um ambiente que se aproxime do ambiente real daquela história que está sendo representada. O cenário, ele pode ser realista, como vemos na imagem, né? Nessa imagem que a gente viu é bem próximo da realidade, ou pode também ser criado para ser uma cenografia imaginária de um local que não existe de verdade. Então, às vezes, eles colocam um fundo verde atrás e no próprio computador, quando vai editar, eles colocam uma imagem no fundo. Então, ali é apenas um uso tecnológico, né, para representar a paisagem que está acontecendo, a história. Aí, agora, nós vamos falar sobre a trilha sonora ou sonografia, como a gente chama, né? Sonoplastia. As músicas escolhidas ou feitas especialmente para um espetáculo teatral consistem na trilha sonora ou trilha musical. Pode usar músicas de compositores variados ou ser feita exclusivamente para a peça teatral. Além das músicas, muitos espetáculos apresentam sons, como batida de porta, toque de telefone, vento, chuva, entre outros, que fazem parte da trilha sonora, também denominada sonoplastia. Aí a gente tem aqui duas imagens, né? A gente tem a cena de um espetáculo teatral, a gente vê aí os atores, o ambiente, e nós depois vemos a sonoplasta em ação, que sonoplasta é o nome que se dá ao profissional que fica responsável pela sonoplastia do espetáculo. Aí agora, nós temos a atividade fazendo arte. E diz assim: o cenário ele está presente nos espetáculos teatrais, no circo, na dança e também na televisão e no cinema. Vamos experimentar criar um cenário para uma história teatral? Aí tem letra A, B e C. Essa atividade seria para ser realizada em sala, né? Mas eu vou ler para orientar vocês. Aí diz assim: forme em dupla com o colega e juntos escrever uma folha à parte, uma cena teatral para um espetáculo. Capriche na descrição do local onde acontece a história e das características dos personagens. Então, aí você vai fazer individual, você vai criar uma mini peça teatral, uma cena, na verdade. Não é a peça toda, né? A história toda. Mas você vai criar uma cena e nessa cena você tem que escrever, né? Que registrar por escrito como é o ambiente onde está acontecendo a história que vai ser representada nessa cena. Então, se é numa casa, se é numa fazenda, se é numa chácara, se é num parque. Então, você vai descrever o cenário onde acontece essa cena, o ambiente onde ela acontece. B. Leiam a cena teatral que criaram e imaginem como seria o cenário do espetáculo. Então, você depois que escrever, vai ler novamente, vai imaginar como seria se fosse representar uma peça de teatro. Esse cenário seria organizado de que forma? Faça um desenho do cenário, imaginando as formas, as cores e a maneira como estaria no palco. Então, você vai desenhar como ficaria esse desenho, né? Se fosse num palco de teatro, esse ambiente. Então, você vai desenhar tal como você
escreveu na letra A, né? Que você não descreveu o ambiente onde aconteceria a cena. Então, agora você vai desenhar o que você escreveu na letra A. C. Peguem caixa de sapato solicitada pelo professor, retirem a tampa e posicione o fundo da caixa como se fosse um fundo de palco. Montem o cenário, tendo como base o desenho que fizeram. Usem materiais diversos e divirtam-se. Então, você vai pegar uma caixa de sapato. Se você preferir revestir a caixa, né, você pode. E você, dentro da caixa vai ser como se fosse o palco de um teatro. E você vai ter que montar dentro dessa caixa de sapato, ou com imagem, ou com algum objeto, alguma embalagem reciclável, um ambiente onde vai acontecer a sua história, certo? Aí você pode usar bonequinhos, porque sempre tem aqueles soldadinhos ou uns bonequinhos em miniatura, ou alguma boneca que caiba, ou boneco que caiba dentro da caixa, para representar os atores e as atrizes que estão participando da cena. Então, vocês vão fazer essa caixinha de sapato representando o palco de um teatro, com o cenário, com os atores ou atrizes. Se você quiser desenhar também o ator e a atriz e colar ele em pezinho como se fosse o próprio personagem, também pode, se você não tiver o bonequinho, né? Então, vocês vão fazer, vão tirar uma fotografia e vão mandar para mim no WhatsApp, no privado, tá certo? Para te avaliar. Aí embaixo a gente tem aí arte em casa. Agora que você sabe a importância e a função de um sonoplasta, faça uma pesquisa sobre as curiosidades e sobre como esses profissionais conseguiram criar os seguintes sons no cinema. Aí tem aí, ó, o som, acho que uma nave, né? Sabre de luz, não, é uma espada. A arma letal dos Jedi, guerreiros da saga Star Wars. Então, você vai pesquisar isso aqui, né? Então, o som que faz, né? Quando ele vai utilizar esse sabre, que é como se fosse uma espada, né? E abaixo é o Tiranossauro Rex do universo de Jurassic Park. Como é que eles fazem o som do dinossauro, né? Então, vocês vão pesquisar e vão registrar aqui ao lado dessas imagens. Então, por hoje, em arte é isso. Espero que vocês façam com muita motivação, com muito capricho, porque o que a gente avalia é isso, né? É a força de vontade, é a criatividade, é a participação, é o capricho. Então, Tia está aguardando as atividades de vocês e vão ser corrigidas através de vídeo, né? Ou, aliás, individual, porque aqui não tem como vocês apresentarem. Mas Tia vai corrigindo individual quando vocês forem mandando as fotos, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.